Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja Católica celebra com grande veneração a solenidade da festa da exaltação da Santa Cruz. Uma festa já muito antiga, onde o imperador Constantino mandou construir uma basílica no Gólgota e outra no sepulcro do Cristo ressuscitado. A dedicação dessas basílicas se realizou em 13 de setembro de 335. Então, no dia 14 de setembro, já se lembrava ao povo o significado profundo dessas duas igrejas, mostrando o que restava do lenho da cruz do Salvador. E as relíquias da cruz tinham sido descobertas por Helena, a mãe do imperador. A cruz, que sempre tinha sido usada como instrumento mais terrível das torturas, no ano de 320, Constantino, o imperador, proibiu de ser utilizada como instrumento para as torturas. Em Roma também, por volta do século VII, já se celebrava a festa da exaltação da Santa Cruz. E nesse aniversário em Roma se acrescentou mais tarde a lembrança da vitória de Heraclio sobre os persas, no ano de 630. No ano de 614, o rei dos persas travou uma guerra contra os romanos e, depois de derrotar Jerusalém, levou consigo diversos tesouros, entre eles a cruz de Jesus. O imperador romano propôs um pacto de paz com o rei dos persas, que não aceitou e travou uma guerra. Então, no ano de 630, houve a vitória sobre os persas, e então foi pedido a restituição da cruz, e a levou de volta para Jerusalém. Neste dia da festa da exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da cruz, mas o amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar morrer na cruz. Para nós, cristãos católicos, exaltamos a cruz de Jesus porque nela se revelou ao máximo o amor de Deus pela humanidade. Para nós cristãos, a cruz significa a árvore da vida, o trono, o altar da nova aliança de Cristo. A cruz é o sinal de Cristo sobre aqueles que no batismo são configurados a Ele em morte e glória. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele nos diz: nós, porém, pregamos o Messias crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. E na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo também nos diz: a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Meus irmãos, a cruz do Senhor não é uma tragédia, mas é fonte de salvação. O símbolo da cruz sacralizou por séculos todos os cantos da terra. Podiam ser vistos nas escolas, nas casas, nas repartições públicas e privadas. E hoje é banalizado por muitos e corre o risco de ser varrido, ou muito pior, ser instrumentalizado por uma moda de consumo. E infelizmente hoje cresce o número de pessoas que banalizam as coisas de Deus, o sagrado, não querem nem ouvir falar de Deus. Nós cristãos católicos não usamos a cruz como um adorno, como um enfeite, mas usamos como um sinal que somos cristãos, imitadores de Cristo. Vivemos por Cristo, para Cristo e com Cristo. Para nós a cruz é motivo de glória. É a vida de nosso Senhor Jesus Cristo que nos recorda o amor de Deus. Nos recorda o grande amor que Deus dedicou a cada um de nós. Meus irmãos, nas tribulações, nos momentos de cruz, olhe para Cristo que doou a sua vida por nós. Suportou a morte de cruz por amor a nós. Se humilhou sendo Deus para nos salvar e nos libertar. A cruz não é maldição,
ela é redentora. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, o nosso Senhor nos diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. E ainda no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 37, o nosso Senhor nos diz: contemplarão aquele que transpassaram. E você que é católico, busque hoje uma igreja para participar da Santa Missa, da festa da exaltação da Santa Cruz. Oração do dia. Ó Deus, que para salvar a todos, dispuseste que o vosso Filho morresse na cruz. A nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó luz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador, confirma nossa esperança